Tá, então vamos começar, né? É, na última. Deixa eu só checar aqui. Na última vez que a gente se encontrou aqui, a gente tinha trabalhado com a parte de validação, né, das informações. Então a gente enviava as informações para o servidor nos formulários e, a depender dos dados que a gente mandasse no formulário, esses dados seriam validados, a gente teria um retorno com essa informação para a gente, né, com a informação para a gente saber se os dados estavam corretos ou não, né? Aí hoje a gente vai passar para uma nova etapa, também está relacionado aí um pouco com a validação dos dados, né? Porque a gente não diretamente invalidar os dados, mas a gente retorna informações quando não dá certo o que o usuário está tentando fazer. O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai fazer o login, né, com o usuário comum, tá? E aí eu vou poder fazer algumas ações, cadastrar, remover, editar os livros, por exemplo, criar novos autores, editar, enfim, fazer todos aqueles procedimentos que a gente já tem. Aí eu vou fazer umas alterações aqui nas migrações para que a gente consiga ter diferentes tipos de usuários. E aí, com base em diferentes tipos de usuários, nós vamos definir algumas regras para que um usuário com certo perfil ele possa ter acesso total ao sistema para fazer até remoção de registro, por exemplo, e um outro usuário que ele vai estar mais limitado às ações que ele vai fazer, né? Então, a gente vai trabalhar com autorização, tá? Então, a gente vai ter dois pontos aqui importantes. Deixa eu abrir uma janela necessária aqui. Tá. A gente vai ter o seguinte: a gente vinha discutindo bastante a autenticação de usuários e hoje a gente vai começar a falar sobre autorização, tá? A autenticação aqui está relacionado à parte de login mesmo. Então, o usuário, se ele for autenticado no sistema, ele vai ingressar, ele vai fazer o login no sistema e vai ter acesso aos recursos que o sistema tem por trás dessa proteção que tem aqui da matrícula e senha, né? Já a autorização, a gente vai definir regras que alguns usuários podem executar, né? Que algumas coisas que alguns usuários podem executar e outras coisas que eles não podem executar. Por exemplo, imagine que a gente vai cadastrar um livro, né? Aí o usuário X cadastra um livro, vem o usuário Y e remove aquele livro que o usuário X cadastrou, por exemplo. Então, isso aí a gente poderia contornar com uma regra, tá? Então, a gente vai trabalhar em cima desse ponto, na parte de autorização, tá? Autenticação a gente já mexeu bastante com isso e já definiu muita coisa, até, por exemplo, substituir aqui a validação dos dados que seja feita por matrícula ao invés de e-mail, e a gente poderia até imaginar outros campos que a gente pudesse colocar aqui, né? A gente, por exemplo, alterou a parte de registro para colocar esse campo matrícula, e, enfim, a gente mexeu bastante com a parte de autenticação. Por exemplo, deixa eu ver aqui, se eu tentar enviar uma matrícula com menos de 8 dígitos, vamos ver o que acontece. Ele vai dizer aqui, né? Ele vai validar esse campo e vai devolver para a gente uma informação dizendo que tem que ter pelo menos 8 dígitos. E tudo isso a gente definiu de acordo com os nossos critérios. Aí a gente vai trabalhar no campo aqui da autorização, tá? A autorização em Laravel ela é feita com dois mecanismos, gate e policy, tá? Então são essas duas maneiras que a gente tem para fazer as autorizações. Na documentação do Laravel, ele associa esses dois mecanismos a isso aqui, ó, tá? Então, os gates seriam análogos às rotas e as policies seriam análogos aos controladores. Em que sentido?
Se a gente observar no web.php, quando a gente quer, por exemplo, definir o acesso a um recurso, por exemplo, mostrar todos os livros, como acontece aqui nessa linha 21 até a linha 25, a gente define uma rota. Essa rota ela faz uma ação específica que é através dessa URL aqui, /book, a gente conseguir ter acesso a todos os livros, por exemplo, né? Isso é o que uma rota faz, tá? Já um controlador, se a gente pegar um controlador aqui, esse aqui, tá? Ele tem a definição dentro do controlador de funções para os mais diversos recursos associados a um determinado elemento, tá? Um determinado recurso, por exemplo, o recurso chamado autor, né? Então eu tenho acesso aqui à listagem, eu tenho acesso a um formulário para criar autores, eu tenho acesso a uma função que vai salvar o registro no banco de dados de um autor, tem a opção de mostrar, enfim, eu tenho todas essas ações agrupadas em um único ponto, né? Que é o controlador de autor aqui, tá? E aí tudo que está dentro desse controlador ele diz respeito à manipulação de registros desse usuário autor. Isso está no controlador, diferentemente de uma rota, né? Que eu tenho um ponto específico, uma ação específica naquela rota. Isso trazendo para esse contexto de autorização, é exatamente isso que acontece. Um gate, a gente define uma política de acesso, né, de autorização, de restrição específica, e uma policy a gente consegue agrupar, associando a um determinado recurso. Por exemplo, eu poderia ter uma policy para autor, por exemplo, e aí eu teria várias e várias regras aqui dentro para cada um das funções que eu tenho de controle dessa informação. Por exemplo, eu tenho index, eu tenho create, eu tenho, por exemplo, store. Então, cada uma dessas ações aqui relacionadas ao autor, eu teria uma política específica para cada uma delas. Por exemplo, nem todo mundo vai poder criar um registro de autor no banco de dados, nem todo mundo vai poder, aliás, ter acesso ao formulário de criação do registro. Se você não tem acesso, você pode muito menos fazer o armazenamento do registro lá, tá? Então, essa política para um elemento que tem várias e várias restrições, a gente poderia definir através de um policy, né? E quando eu quero coisas específicas, eu posso usar um gate, que é tipo uma política, uma restrição específica que vai ser definida num ponto e vai ser aplicado em algo bem específico. Aí eu vou mostrar hoje, né? O objetivo de hoje é discutir bastante essa parte do gate, tá? E no próximo encontro a gente fala sobre o policy, tá? Então vou começar pelo o gate. Ok? Então, entendido isso, né? Esses dois mecanismos eles permitem que a gente faça as restrições mais variadas possíveis aí no sistema, tá? Aplique. Para tornar o exemplo mais bacana, eu vou fazer o seguinte, ó, que aí a gente já vai voltar, né? Um dos conceitos que a gente viu anteriormente. Eu vou criar aqui uma migração, tá? Isso dá certo. Essa migração que eu estou criando aí, pessoal, é o seguinte. A nossa migração, deixa eu deixar aqui do lado a janela do CMD. A nossa migração que define um usuário no banco de dados, ela já veio pré-definida pelo próprio Laravel, tá? Que é essa primeira migração que a gente tem na listagem lá de migrações. E aí, ó, ela tem por padrão nome, e-mail, né? A senha, um campo aqui para e-mail verificado, quando a gente, por exemplo, tá redefinindo senha, essas coisas, tá? E aí a gente fez uma alteração nessa migração que consistiu no seguinte, deixa eu checar aqui qual foi, aqui, ó. A gente adicionou em algum momento uma matrícula, né? Porque a gente mudou no sistema o mecanismo aqui, né? Ao invés de usar e-mail, a gente está usando a matrícula da pessoa, tá? E a gente fez uma outra operação nessa tabela que foi o seguinte: adicionou esse provider e um provider ID, que era para garantir, né, o acesso via esse login social, Google e Facebook que a gente fez anteriormente. O que a gente vai fazer agora
é adicionar mais um elemento a essa tabela de usuários, tá? E esse elemento ele vai permitir que a gente diferencie usuários, tá? Em que sentido? No sentido de que eu vou definir esse papel aqui para o usuário e vou dizer que um determinado usuário é um administrador, um super administrador, digamos assim, e o errei o comando aqui. E um outro usuário é o usuário comum, tá? E aí, com base nesses dois perfis de usuário, a gente poderia ter vários outros no sistema, a depender do problema. A gente pode ir definindo restrições, né, de acesso aos recursos, tá? Deixa, já adicionou aqui. Vamos lá. Então tá. Feito isso, vamos examinar aqui a migração. A migração é essa daqui, ó. E aí eu vou adicionar um campo aqui. Deixa eu checar. Ah, adicionar inteiro mesmo. E vou colocar de mim, tá? E aí eu vou dizer que o padrão para esse campo aqui é ser zero, tá? Então a ideia é o seguinte: se for zero, não é admin, tá? E se for um, é um admin, tá? Eu vou chamar de super usuário, para poder fazer tudo. Aqui eu vou fazer o processo, na função DAO, eu vou fazer o processo contrário, né? Se eu precisar desfazer essa migração aqui específica, eu vou remover a coluna que eu adicionei, tá? Então, a coluna é admin. Deixa eu fazer o seguinte aqui, eu vou fazer um refresh. Aproveitar para remover todos os registros do banco de dados e o comando também. Tá. Onde é que está o erro? Deixa eu checar aqui uma coisa. Eu errei o nome string em alguma migração aqui. Estranho. String. Ok. Dá. Se eu fazer a checagem aqui dessa. Procurar para essa palavra string, onde é que eu errei ela? String. Vamos lá. Vou copiar essa opção. Vamos lá, migrar o banco de dados. Deixa eu ver se ele vai apresentar aqui. Tá. Então tá. Fiz a migração. Só checar aqui o PHP admin.
ver se o banco de dados ele está incluindo a informação do papel do usuário, né? Qual é o papel dele na aplicação. Se ele é um admin ou se ele é um usuário comum. Aproveitar para checar porque parece que ele não migrou essa parte aqui do acesso utilizando o login social, né? Via Google, via Facebook. Vamos ver, né? Tá, vamos ver aqui o banco de dados. Só para confirmar que a informação já foi adicionada lá, né? Então a tabela usuários que a gente alterou tá aqui, ó. Se vocês observarem no final das colunas aqui, não tem nenhum dado, né? No final das colunas tem um usuário aqui chamado de admin, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou me registrar aqui com dois usuários, tá? O primeiro usuário é o usuário que tem a matrícula constituída aí de uns, tá? Chama esse de usuário 1. E o e-mail dele vai ser, deixa eu colocar esse S minúsculo aqui. O e-mail dele vai ser usuário 1, arroba usuário, tá? Não tem problema não. 23232 23232. Tá criado aí o usuário. Deixa eu checar uma coisa aqui. Não tem o campo matrícula, então ele não fez a migração que consiste em adicionar isso aqui. Deixa eu checar a migração aqui, porque ele está fazendo uma coisa que não era para ter feito. Estranho. Agora sim, pessoal, ele conseguiu adicionar todos os campos, ó. O do social e o da... Cadê a matrícula? Aqui. Esse aqui é o da matrícula, esse aqui é o do social, esse aqui foi o que eu criei hoje, tá? Então, agora está resolvido. Deixa eu atualizar aqui a tabela. Então, tá, ó, nessa tabela a gente tem agora a matrícula e tem o admin o campo para definir se o usuário é admin ou não. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu iniciar o registro, para não ter problema. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Vamos lá. Usuário 1, usuário 1, arroba usuário, tá? E aí vamos seguir aqui. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Pronto. Registrei esse usuário na aplicação, tá? Ele está acessando aqui, ó, usuário 1, ele está acessando a aplicação, e aí esse usuário ele pode fazer, nesse momento aqui, o que ele quiser. Por exemplo, deixa eu criar um autor, tá? Ele pode criar um autor chamado de José, arroba José, e vou enviar essa informação. Ele criou aqui, ó, o usuário, a data que ele criou, se ele não foi atualizado esse registro, e ele pode editar esse usuário o momento que ele quiser, e se ele quiser se excluir, ele também pode fazer isso. Eu não vou fazer para a gente aproveitar que o registro já vai ficar aí. E aí eu posso também, através desse usuário, criar um livro, né? Então eu vou adicionar um livro, chamar ele de primeiro livro, tem 100 páginas, e o autor desse livro, eu vou dizer que foi o José lá, o autor que eu criei. Então tá criado aí, bonitinho, eu posso navegar, né, na aplicação e tal. Beleza. Então esse usuário aí, ele tem acesso irrestrito à aplicação, como vocês podem ver. Eu vou criar um novo usuário para a gente ver o seguinte, ó. Deixa eu fechar alguns guias que eu não vou precisar aqui. Então tá, vou registrar um novo usuário, 222, pronto. E eu chamo ele de usuário 2, arroba usuário. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, pronto. Então, muda só esse número 2 aí. Esse mesmo usuário aqui, 2, ele pode também, se ele quiser, adicionar um outro autor,
chamado aí Maria, está aqui criado, né? E ele pode, se ele quiser, a qualquer momento, adicionar livros. Então, eu vou adicionar o segundo livro. Ele tem 100 páginas, e aí eu vou dizer que foi Maria que fez isso, tá? Então, tá aí, dois registros. Observem que o usuário 2 ele também tem acesso irrestrito a essa aplicação, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, do banco de dados, deixa eu atualizar aqui, eu vou definir que o usuário 1, tá? O usuário 1, deixa eu tentar alterar, acho que eu posso alterar aqui mesmo, tá? Que o usuário 1, ele vai ser admin, tá? E admin aqui no caso para a gente coloca o número 1 nesse campo lá do banco de dados, tá? Então, beleza, tá feito isso aí. Como é que eu faço agora para garantir que aquela informação lá vai ser utilizada de forma útil para alguma coisa, tá? Primeiro eu vou fazer o seguinte, para a gente ir entendendo como é que funciona o mecanismo de autorização, tá? Primeira coisa que a gente vai conhecer esse arquivo aqui, ó, Service Provider, tá? Esse arquivo aqui ele está dentro de, deixa eu ver, app, aqui, ó, dentro da pasta app. Na pasta app a gente vai ter uma pastinha chamada Providers, tá? E dentro dela a gente tem vários providers, tá? Que é, por exemplo, App Service Provider, Broadcast, Auth Service Provider. A gente vai abrir esse aqui, ó, Auth Service Provider, que é esse que está na tela, ó, Auth Service Provider. E aí esse arquivo aqui, ele permite que a gente faça um mapeamento de policies, né, de políticas associadas ao acesso na aplicação, que eu havia falado lá no início, e nessa função boot aqui, é onde a gente registra essas regras, tá? E aí, quando a gente define essas regras, a gente precisa indicar, tá? A gente precisa indicar um nome para essas regras, tá? E o que de fato vai acontecer com elas. Por exemplo, eu vou definir uma regra agora que permite, deixa eu pensar aqui como é que vai ser essa primeira regra, que só permite que um registro seja removido se ele for removido pelo usuário que criou ele. O que isso significa? Por exemplo, a gente sabe que o usuário 2 ele criou esse registro aqui, ó, segundo livro, e ele criou o registro também Maria, tá? Então ele criou esses dois registros aqui. Ah, e aí a gente tem que observar o seguinte: quando a gente olha lá no banco de dados, na migração, por exemplo, de livros, quando a gente cria, cadê aqui um livro? Deixa eu ver aqui se tem a associação. Então vou ter que fazer outro mecanismo. Tá. Não, vou ter que mudar o raciocínio. Seguinte, o que eu tinha pensado, deixa eu explicar o que eu estava pensando. O que eu tinha pensado é o seguinte: quando a gente adiciona um livro, esse livro fica vinculado ao usuário que criou, mas na verdade no banco de dados isso não está registrado, tá? Se a gente observar, por exemplo, a tabela livros aqui, deixa eu explicar para vocês não ficarem confusos. Na tabela livros aqui, esse, deixa eu checar novamente aqui. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Estou me confundindo com o visual aqui. Então é o seguinte, ó, na tabela livros aqui, a única informação que a gente tem como chave estrangeira é um autor. E essa informação aqui, ela não diz respeito, esse um e 2, ela não diz respeito aos usuários do sistema, ao usuário um e ao usuário 2. Na verdade, esse um e 2 aqui, ele está associado ao identificador dos autores, né, que é José e Maria, que foram criados pelo usuário um e pelo usuário 2. Então, a restrição que a gente vai aplicar aqui é o seguinte: a gente vai dizer que o usuário, deixa eu voltar aqui nos usuários, que o usuário um, que é admin, tá? Ele tem acesso irrestrito às operações de remoção, de edição e de exclusão, remoção, exclusão e de criação, né?
Já o usuário 2, ele vai poder apenas criar operação, criar registros no banco de dados, tá? E a gente poderia limitar ele à criação apenas de livros, por exemplo, se a gente quisesse, né? Enfim. Mas vamos lá, eu vou criar a primeira restrição aqui, que é o seguinte, deixa eu ver por onde eu começo, de edição, tá? E aí eu vou dizer o seguinte, ó, gate define, e eu vou chamar isso aqui, ó, de edit, tá? Update, né? Que é uma atualização. Update book. Aí aqui eu tenho que passar uma função anônima. E aqui dentro eu vou fazer a minha regra de autorização, tá? Em que consiste essa regra? Eu vou simplesmente, nesse caso específico, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou primeiro, essa regra tem que receber um usuário, tá? E eu poderia passar mais alguma informação aqui. Por exemplo, eu poderia passar um livro, eu poderia passar um parâmetro como páginas, tá? Isso aqui varia de acordo com a necessidade que você tem de testar essa regra, tá? No nosso caso, a gente só precisa do usuário, porque já que a regra aqui consiste em verificar se esse usuário aqui é admin, né? Quando admin é igual a 1, tá? E eu vou fazer o seguinte, vou retornar o resultado disso aqui. Retorna se o campo admin desse usuário, tá? Ele é igual tanto o valor que representa o dado como o tipo de dado, tá? Essa comparação aqui com três iguais aqui é para ele validar o valor que está sendo comparado e se aquele valor ele é do mesmo tipo de dado. Por exemplo, se eu estou comparando um inteiro com um inteiro, por exemplo. E aí eu vou verificar o seguinte, já que essa é a informação que a gente colocou aqui, ó, tá? Então, se o usuário é um admin, tá aí. Eu tenho uma regra definida para atualização de livros, tá? E aí, beleza. O usuário 2, que ele está logado aqui, ele está com essa regra em existência aqui agora, né, de update book, ele está proibido de atualizar um livro. Vamos ver se ele está. Deixa eu fechar isso aqui. Por exemplo, o usuário, será que ele poderia alterar o registro, o primeiro livro que foi criado pelo usuário 1? Vamos ver. Ele pode colocar aqui 101 páginas. Tá aí, ó. Ele consegue, o usuário 2, que está logado no sistema, ele consegue fazer essa operação, tá? Então, como é que de fato eu aplico isso na prática, né? Eu tenho uma regra, mas eu não estou usando essa regra ainda. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu tenho uma regra aqui, eu vou aplicar essa regra onde, deixa eu ver aqui, cadê? Onde é que é o de update? Aqui, tá. Aqui, pessoal, o seguinte, ó. Aqui eu tenho o formulário, aliás, a rota, né, para eu ter acesso a esse formuláriozinho de edição aqui, tá? A gente viu lá no início do desenvolvimento dessa aplicação que a gente resolveu colocar as rotas de livros dentro do arquivo web.php e cada páginazinha que a gente acessa dos livros é feito com base no acesso a uma rota dessa. Então, nessa rota edit aqui, ó, book/edit, ela é a rota que está associada a cada um desses ícones de edição aqui. Então, quando eu clico para editar esse primeiro livro, é essa rota aqui que vai me fornecer as informações que estão presentes nesse formulário aqui, ó, tá? Então, se é nesse ponto aqui que é devolvido para o usuário as informações que ele precisa para alterar um livro, é nesse ponto também que eu vou verificar se eu posso, né, furar a regra que eu defini aqui. Eu tenho uma regra que só admin pode fazer alteração do registro. Então, eu vou fazer o seguinte, primeiro teste. Se, aí eu vou usar a seguinte declaração, gate. Aí eu tenho duas opções. Essa opção aqui, tá? Para verificar se a regra é negada para o usuário
ou eu tenho essa opção aqui, para verificar se essa operação que eu estou tendo que fazer no registro, ela é autorizada para o usuário. Que operação é essa? A operação é essa daqui, ó. Update, qual o nome dela? Update book. Ok? Então tá. Se essa operação aqui ela é permitida para o usuário, o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar tudo isso que está aqui e vou trazer para cá. Tá? Copiar e colar não é muito legal não, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se é permitido atualizar o livro por parte do usuário que está logado no sistema no momento, a operação vai ser realizada como normalmente vinha sendo feita, tá? Se essa operação é negada, aí eu vou tratar aqui de fazer alguma coisa. Por exemplo, vou deixar um comentário. Retornar para o usuário informação de não acesso, tá? Depois eu corrijo os acentos aí. O que na prática está acontecendo aqui? Vamos entender como esse mecanismo funciona. Lá no Office Service Provider, eu defino uma regra. A regra é simples, ó. Quando eu tentar fazer uma operação que diz respeito a essa regra de atualizar livro, eu vou checar se o usuário que está tentando fazer isso é um admin, né? Se esse campo da tabela lá no banco de dados está definido como um, que no nosso exemplo a gente entende como um administrador. Aí, aqui nessa declaração da linha 75, eu estou aplicando aquela regra, tá? E aí, quando eu faço essa aplicação aqui da regra, aqui implicitamente eu estou passando, a gente poderia imaginar, né, que está sendo passado para essa função uma variável user que diz respeito a esse usuário aqui, ó, usuário 2 que está logado no sistema. Isso o Laravel trata de forma transparente para a gente. A gente não vê isso aqui, não precisa definir aqui a passagem da variável que representa o usuário. A gente simplesmente considera que o sistema, né, aliás, o framework, ele vai pegar esse usuário aqui que está logado e verificar se ele é um administrador, tá? Então, beleza. Aqui eu vou fazer simples, que da seguinte forma: eu vou fazer isso aqui, ó, redirect para se o usuário está tentando fazer uma operação que ele não tem permissão, ele volta para a janela não, para a página de onde a ação tentou ser iniciada, né? Se ele tenta editar a partir daqui um livro que ele não tem autorização, porque ele não é administrador, eu volto para essa página, tá? Então vamos ver se isso vai funcionar. Tá aqui, ó. Estão vendo? Ó? Quando eu clico no botão editar, a página está sendo carregada aqui, mas ele não está mais indo para um formulário de edição. Deixa eu sair do sistema aqui e entrar com o usuário 1, tá? Que é esse usuário aqui da matrícula de sequência de 1. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Então tá. Tá aqui. Livros, né? Ó, se eu tentar editar esse livro aqui com o usuário 1, pela definição do código, pela definição da regra que eu tenho aqui, eu posso editar, né? Então eu vou clicar aqui, ó. Tá vendo que eu posso editar? Eu vou voltar agora para 100 páginas. Então, qual é a conclusão aqui, ó? O usuário 1 pode editar a informação a hora que ele quiser, de qualquer campo, tá? Já o usuário 2, a gente viu que não é permitido, tá? Então eu vou fazer o seguinte: para melhorar o exemplo, deixa eu entrar aqui com o usuário 2, para ficar mais legal. A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu não consigo editar, tá vendo, ó? E não é legal isso aqui, porque o usuário ele tenta realizar uma operação, provavelmente ele vai perceber que tem alguma coisa errada, que talvez ele não seja permitido para ele, ou que tem um defeito na aplicação, alguma coisa assim. Só que uma coisa legal para o usuário seria o seguinte: eu não vou retornar, aliás, eu não vou redirecionar para a página inicial dos livros, tá? Eu vou fazer o seguinte: eu vou retornar
usando a função back, que a gente viu lá nos processos de validação. E eu vou mandar essa função voltar lá com erros, tá? Não há um erro aí, mas é um mecanismo que eu vou usar para mandar uma mensagem de volta para aquela. Tá? Mandar uma mensagem de volta para essa página aqui, vou estampar ela aqui no início da página e o usuário vai perceber que ele não pode fazer as operações. Eu continuo sem fazer as operações, tá? Eu estou voltando para essa página inicial através da função back, tá? Que ele volta para a última página que a gente estava antes de tentar chegar aqui na edição. E lá na página de edição de livros, deixa eu abrir aqui, tá? Essa daqui. Aqui na página de edição de livros, no template do Blade, eu vou fazer o seguinte. Não, não é nessa não, é na página home. Estou confundindo. Cadê? Aqui. Aqui onde eu mostro todos os livros, eu vou colocar bem aqui, cadê? Aqui, tá? Nesse ponto aqui, eu vou fazer o seguinte, se houver essa mensagem de erro, tá? Com essa chave ali, né? Alpha, que é essa daqui, ó. Eu coloquei que a mensagem de erro usuário não autorizado, deixa eu botar um ponto, a chave que acessa essa mensagem é esse alpha aqui. Então, lá no Home Blade eu vou verificar o seguinte, se houver esse erro, eu vou criar um alerta aqui. Vou estampar a mensagem que está lá, ok? Vamos ver se isso vai dar certo. Isso aqui só vai acontecer se o usuário não for autorizado. Vamos ver. Carregando aí. Tá aqui, ó. Então, tô vendo, ó. Usuário não autorizado. Então, se ele ficar tentando aqui fazer as operações, ó, ele não vai conseguir, tá? Beleza. Essa é uma opção, tá? Da gente tratar essa parte aí de autorização. Vou deixar aqui uma pergunta no chat. Então tá, deixa eu ver aqui. Tá, então vamos lá. A pergunta de Paula aqui é o seguinte: se um usuário qualquer, né, o usuário 5 que ela colocou, adicionar um registro e ele errar, por exemplo, tá? Isso que a gente, essa pergunta que você está considerando, né, ele errar um registro que ele criou, por exemplo, vamos supor que o usuário 1 cadastrou esse livro aqui e ele errou o nome do livro, tá? Beleza. E aí ele não tem o direito de editar, né? Ó, toda vez que ele tenta editar um registro, o sistema diz que ele é um usuário não autorizado. Por exemplo, vamos supor que o usuário 2, o nome desse livro aqui, na verdade, era terceiro livro ao invés de segundo livro. E aí ele quer resolver o problema desse erro, né, do título do livro. Então ele vai tentar editar, beleza? Não consegue, tá? Aí a sua pergunta é o seguinte: sim, se um usuário cria um registro, em tese, né, ele teria o direito de fazer uma alteração nesse registro. Para esse exemplo aqui, né, para ilustrar o funcionamento dessas regras, eu resolvi restringir da seguinte forma: o superusuário ele pode fazer alterações e um usuário convencional ele só pode criar registros, tá? Isso é a título de exemplo. Mas obviamente que se o usuário ele cria um registro errado, é muito provável que na aplicação seja permitido que ele edite, né, o registro que ele criou, tá? A gente poderia fazer o seguinte, no final, se der tempo. A gente pode fazer uma alteração na tabela de livros para vincular quem foi o usuário que cadastrou o livro. E aí a gente pode restringir da seguinte forma: o usuário ele pode editar o registro que ele criou, tá? Quando terminar esse exemplo, eu acredito que dá tempo de fazer rapidinho essa outra ideia que responde essa sua pergunta, ok? Então eu vou continuar aqui, aí eu volto para ela no final. Então, pessoal, voltando aqui, ó, a regra está definida e a regra está aplicada aqui, ó, ok? Eu vou para um outro ponto aqui, que é o seguinte, ó, tá?
Agora, quanto a remover, se eu clicar aqui, o usuário 2 vai poder remover esse registro, vai poder remover esse outro registro aqui do primeiro livro, qualquer registro ele pode remover. Por quê? Porque se a gente observar na função aqui da linha 110, onde a gente define a rota para destruir um registro, tá? A gente vai observar que não tem nenhuma regra aplicada aqui, ó. É simplesmente executa a operação, tá? Então, se o usuário tem acesso ao sistema, ele pode remover. Como é que eu poderia fazer isso, né? Eu vou criar uma nova regra, tá? E vocês vão ver que a regra é basicamente a mesma coisa, porque a aplicação é simples, né? Então, vamos lá. Só que aí, como essa operação vai ser realizada lá na aplicação da regra, é que eu vou mudar para mostrar um outro formato, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou usar essa propriedade admin dos usuários para validar. Então, novamente, o usuário 2 ele não vai poder remover essa informação, tá? Por exemplo, segundo livro, o usuário não pode remover isso, ele não pode remover o primeiro livro, ok? A regra está definida, mas ela não está aplicada aqui, ó, na rota que diz respeito a essa remoção, tá? Eu vou cancelar esse middleware aqui para ele não ficar me pedindo senha quando for remover um registro, tá? Para confirmar a password aí, não vou precisar confirmar a senha. Então tá, a aplicação está dessa forma aqui. Eu tenho uma regra que não permite um usuário comum, que é o caso desse usuário 2, remover um registro, tá? Eu vou fazer um teste aqui, ó. Eu vou tentar remover o segundo registro. Eu apliquei e eu consegui remover o segundo registro. Por que isso aconteceu? Porque embora, né, eu tenha a regra definida aqui, ela não está aplicada onde deveria estar, que é aqui, ó, tá? E aí eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou aplicar a regra aqui. O nome da regra é delete. Qual é o nome dela? Book, ok? E pronto. Ó, esse é outro formato, pessoal, que a gente consegue aplicar a regra, tá? Aqui eu tenho um controle maior, né? Aqui eu posso, por exemplo, verificar se é permitido ao usuário editar um livro. Se for, ele edita. Se não, eu volto dizendo que ele não é permitido fazer isso. Já nessa da destroy aqui, ó, da função associada a remover um livro, eu simplesmente vou verificar se é autorizado. Se for autorizado, eu removo. Se não for, a gente vai ver o que acontece, tá? Então vamos ver agora que a regra está sendo aplicada, o que acontece. Ó, o que acontece nesse caso aqui, pessoal, é o seguinte: ele vai mostrar uma página padrão do Laravel, tá? Com esse erro 403 dizendo o seguinte: ó, esta ação é não autorizada, tá? Tem como eu alterar esse texto aqui? Tem. Como é que eu faria isso, tá? Vocês estão observando agora que o mecanismo, quando eu aplico essa função aqui para autorizar, é só uma linha, tá? Uma linha eu estou aplicando a regra. O resultado disso aqui é essa página informando para a gente que eu não posso remover esse registro. Quando a gente fez para a parte de edição, aqui, ó, quando eu tento editar um registro, tá mais bonitinho, né? Eu personalizei a mensagem, coloquei aqui, etc. Então, como é que eu faço para deixar isso aqui mais amigável, né? Quando eu tento remover um registro, eu vou fazer o seguinte, ó, lá na definição do serviço, eu vou usar o operador ternário do PHP, mas que existe em outras linguagens como o Java, por exemplo. Tá? Isso aqui, pessoal, é um operador ternário, tá? Ah, deixa eu só checar uma coisa aqui para eu adicionar o use. Pronto, aqui. Então tá. E aqui vai ser a mensagem. Deny. Ok. Ah, como essa função delete, né, ela não está completa do jeito que vocês estão vendo aí, tá? Eu volto para terminar. Como essa função delete ela está sendo aplicada aqui, delete book, né? Na hora que eu vou tentar remover o registro,
o resultado dela está no navegador com essa mensagem em inglês, o erro 403, tá? Eu vou agora completar a função dizendo o seguinte: o usuário não pode remover registro. Aqui. Então tá, o usuário não pode remover um registro, ok? Então é o seguinte, se o usuário é um administrador do sistema, quando ele tenta remover o registro, tudo tem que ocorrer normalmente. Se ele não é um administrador do sistema, se ele é um usuário comum, como é o caso desse usuário 2, então ele deve receber essa mensagem em algum momento. Vamos ver quando é que isso acontece, tá? Então vamos lá. Acessar a página aqui, vou tentar remover, ok? Ah, tá bastante lento aí. Tá. Então, esse erro aqui, ele é esperado já, pessoal, pelo seguinte, ó, eu não adicionei, essa classe aqui eu estou usando ela, tá? E ela tá dentro do, aqui, ó, Illuminati, Alpha, Access, e tem aqui o arquivo response, tá? Então, eu preciso adicionar esse arquivo aqui, Illuminati, Alpha, né? Aqui, deixa eu dar uma colazinha aqui. Agora ela vai ser reconhecida aqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só atualizar a página. Ok. Observem que agora a mensagem está exatamente como eu coloquei aqui na definição da regra, né? Então, beleza, tá aí, né? Ok? Então, eu tenho duas formas, se vocês observarem, a gente já trabalhou aqui com duas formas de tratar essas operações mais restritas, né? Aqui eu simplesmente devolvo a mensagem, aqui eu mostro a página padrão do Laravel com essa mensagem traduzida para português mesmo, tá? Vamos ver outra possibilidade aqui. Deixa eu encontrar um outro campo aqui para restringir mais as ações desse usuário. Ó, o usuário 2 ele continua criando registros, tá? Vou retomar o livro aqui que eu apaguei dele. Livro 2, 100 páginas, e aí vai ser Maria. Então, ó, o usuário 2 ele consegue, é um usuário comum, ele consegue adicionar registros ainda, tá? Deixa eu ver outro ponto aqui, que é importante para mostrar. Tá, vamos lá. Ok. Eu vou agora para o seguinte, vamos trabalhar com restrições nos autores, tá? Para esse usuário. Tá aqui. Observem que o usuário 2, ele vai ter aqui, ó, todas as possibilidades de adição e de criação, por exemplo, e até de remoção, não vou remover, tá? De autores, no caso, né? Por quê? Porque essas regras que a gente aplicou aqui, elas dizem respeito a livros, tá? Por exemplo, aqui na parte de edição de livros, eu só recebo o formulário de edição de livros se o usuário for autorizado. Eu só consigo, por exemplo, remover um registro do banco de dados, né? Remover um livro se o usuário for autorizado. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esses dois arquivos aqui e vou trabalhar no controlador. Eu tenho esse controlador aqui de autores, né, que diz respeito a essas operações que eu tenho aqui sobre os autores. E eu vou aplicar o mesmo mecanismo, tá? Só que nesse caso para autores. Aí a gente testa outras possibilidades, tá? Deixa eu checar aqui. Tá. Então vamos lá. Eu vou criar mais duas regras. Que é o seguinte: update. Ou melhor, eu vou aproveitar aqui para aplicar o que Paula tinha mencionado aqui de você poder apagar os seus próprios registros, tá? Para isso a gente vai fazer o seguinte: eu vou interromper essa parte aqui
das autorizações, tá? E vou adicionar uma nova migração. Essa migração aqui vai ser o seguinte, pessoal. Ah, essa migração que eu estou fazendo, ela vai ser usada para quê? Quando a gente cadastrar um autor no banco de dados, esse autor ele vai estar vinculado à pessoa, né, ao usuário que está cadastrando. Então, por exemplo, se José foi cadastrado pelo usuário 2, vai estar registrado lá que esse usuário foi cadastrado por o que José foi quem cadastrou o registro aqui, aliás, que o usuário 2 cadastrou o registro José ou que ele cadastrou o registro Maria, tá? Então, deixa eu voltar aqui para o CMD. A migração, cadê? Está criado aqui? Tá. Bom, então, deixa eu interromper isso aqui. Vou dizer o seguinte: se, vamos supor, o usuário 2, né, qualquer pessoa, ela está cadastrando autores, ela vai adicionar aqui, por exemplo, um novo autor, lá no banco de dados, esse novo autor, o cadastro dele vai estar vinculado a esse usuário aqui, tá? Então, deixa eu. Ver se eu consigo uma vez só aqui. Eu vou dizer que esse campo ele pode ser nulo, tá? Já que tem alguns registros no banco de dados que são nulos. Ok. Vamos ver se essa migração dá certo. Vou migrar aqui. Se não tiver nenhum erro. Vamos ver, pronto, migrou, né? Não tem nenhum erro aí. Então tá. O que a gente precisa fazer agora é o seguinte, né? Quando eu for cadastrar um autor, quando eu enviar essas informações para cadastrar um autor, lá no banco de dados eu tenho que vincular esse usuário aqui, tá? A gente precisa fazer umas alterações aqui no controlador, tá? E aí, essa alteração ela vai ser feita em que ponto? Na função store. Cadê store? Aqui, ó. Tá? Então, eu vou ter um novo campo para trabalhar com ele aqui, para os autores, que é o seguinte, autor, e eu botei o nome do campo errado, vai ficar confuso. Vou ter autor ID, era para ter usuário ID, mas não nada não, eu vou fazer o seguinte, autor, não pessoal, isso aqui está mal feito, só um segundo, deixa eu retroceder aqui uma migração, desfazer essa migração que eu fiz, deixa eu ver. Tem que desfazer a chave também. Deixa eu testar isso aqui.
apelar aqui para esse... uma opção mais radical aqui. Dados. Tá. Pessoal, lá vou eu começar tudo de novo aqui, mas dá certo. Ok. Então tá. Refiz todo o banco de dados, tá? E aí vai fazer mais sentido. Ó. Quando eu cadastrar um autor, eu vou ter aqui, associado a ele, o ID do usuário que está no sistema em um determinado momento. O único problema agora aqui vai ser eu ter que cadastrar tudo de novo, mas isso é rápido. Ok? Então tá. Não, é cadastrar. Usuário 1, usuário 1. As alterações que a gente fez nas migrações não vão alterar as regras que a gente tem na aplicação, então isso não é problema, né? Só esse contratempo que foi poder vincular usuário 2, arroba usuário. Tá, dois usuários aí criados, tá? Beleza, então a gente tinha parado, eu vou começar pelo usuário 1 e vou adicionar um livro para ele, tá? Como a gente tinha feito antes, para garantir a consistência no que a gente estava fazendo. Então, eu vou entrar com o usuário 1, vou manter o registro que ele já tinha feito. Pronto, usuário 1, eu vou manter o registro que ele já tinha feito de livro, né? Aliás, eu tenho que cadastrar primeiro um autor para ele. Que era José, se não me engano. E vou sair aqui. Cadê? Cadastrar um livro chamado Primeiro Livro. 100 páginas. E o autor era José. Primeiro livro. 100 páginas. Então tá, vamos lá. Para esse usuário já tem as informações que eu tinha anteriormente. E eu vou agora entrar como usuário 2. Né? Para cadastrar um autor primeiro, né? Seria Maria, arroba Maria. E eu vou cadastrar agora um livro para esse usuário 2. Vai ser o segundo livro. No contratempo, mas já está resolvido. Então tá. Tenho aí as minhas informações do banco de dados. Onde eu tinha parado era exatamente aqui, né? No usuário 2, na parte de cadastrar um livro para essa pessoa. E aí minha confusão aqui era porque eu não tinha gostado desse ponto aqui, tá? Então é o seguinte, ó, quando eu for cadastrar um autor, cadê a função store que eu tenho parado lá? Quando eu for cadastrar um autor aqui, eu vou vincular a esse autor, tá? Um user ID. Essa informação tem que estar lá no banco de dados, na tabela de autores, né? Vamos ver aqui.
atualizar, ó. Agora é user ID, tá, pessoal? Não é mais... Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ok, ó, agora está correto. Porque aí esse autor, esse registro aqui, ele vai ser associado, né, através dessa chave aqui, ao usuário do sistema no momento do cadastro. Então, por exemplo, aqui eu tenho o usuário 2, o autor que vai ser criado, né, ele vai ser vinculado ao... usuário do sistema, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou recuperar através desse auth aqui, tá? O usuário e vou pegar o ID dele, tá? Então o Laravel fornece essa classe aqui auth e através dela eu consigo recuperar o usuário que está logado no sistema. Esse usuário logado no sistema ele vai ter um campo chamado ID, ele vai ter um campo, por exemplo, chamado matrícula e etc. E eu vou usar o ID. Então aí eu consigo associar o ID da pessoa que está logada no sistema com esse registro que ela está criando aqui. E aí eu consigo fazer o que o Paulo tem mencionado, que era a pessoa que cria o registro, ela ter a liberdade de editar o registro. E outra pessoa não ter a liberdade de editar um registro que não é dela, tá? Então vamos primeiro criar esse registro aqui, ver se dá certo. Ok? Para a gente começar a aplicar as regras. Então tá, deixa eu criar aqui um Marcos, por exemplo. Então eu vou criar aqui. Vamos ver se vai acontecer a persistência da informação. Esse erro aqui aconteceu pelo seguinte, eu estou tentando usar lá no controlador a classe auth, né? Só que eu preciso declarar ela aqui, tá? Então eu vou declarar. Acredito que agora a gente consiga salvar a informação. Ok, tá aqui, ó, o Marcos ele está salvo no banco de dados. Se a gente for olhar lá no banco de dados, né, as informações do banco de dados mesmo, no PHP Admin, a gente vai ver o seguinte, ó, o ID para esse registro Marcos aqui é igual a 2, tá? E aí a gente vai ter uma coisa curiosa, a gente vai, quando chegar lá eu vou mostrar para vocês. Então vai ser o seguinte, ó, eu vou definir uma regra para atualização de registro em autores diferente daquela que a gente tem para livros. Ó. Em livros, só quem pode atualizar um registro é um superusuário, né? Na nossa definição aqui de superusuário. Já para autores, que eu vou chamar de author, na verdade é update, tá? Vocês vão ver uma diferença agora. Primeiro, eu preciso da informação do usuário que está tentando, né, passar no teste dessa regra aqui. E nesse caso aqui, eu vou precisar de uma outra informação que é o registro que ele vai tentar alterar, tá? E esse registro ele vai vir na forma dessa variável aqui, autor. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Se o ID, aliás, direto lá. Eu vou retornar o seguinte, se o ID desse usuário que está tentando acessar, atualizar um registro dessa tabela de autores aqui for igual ao ID de usuário lá no registro do autor, então vai ser permitido, tá? O que isso aqui significa? Isso aqui significa o seguinte, se for verdadeiro, significa que o usuário user está tentando atualizar um registro que foi ele mesmo que criou, tá? Isso aqui só seria possível quando o ID do usuário, né, por exemplo, usuário 2, for igual a essa variável aqui, userID, que representa o usuário que criou esse registro de autores, tá? Então, essa é a regra que a gente define aqui. E aí, lá na parte de edição, é que eu vou aplicar isso aí. Em que ponto?
Eu vou aplicar ela logo aqui no formulário. Aliás, no formulário de criar, não, no formulário de editar. Cadê? Aqui. Essa função edit aqui, ela permite que a gente faça o seguinte, ó, retorne um formulário com as informações de um autor que eu quero editar. Então, aqui nesse ponto, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar minha regra. Se, e aí eu vou usar novamente o get allows. Se é permitido o usuário que está logado no sistema nesse momento alterar esse registro aqui, ó, e aí, ó, essa variável autor que eu defini lá na regra, essa variável aqui, na verdade, ela vai ser esse registro do banco de dados que eu recuperei na hora que eu tento editar, tá? Então, deixa eu deixar o if aqui. Então, o que acontece? Voltando aqui para a parte do navegador. Quando o usuário 2 for clicar nesse botão editar referente ao registro Marcos, o que o Laravel vai fazer lá, ele vai chegar nesse ponto aqui, ó, na linha 114, vai recuperar o registro associado a esse Marcos aqui que a gente está vendo na interface web, tá? Eu vou pegar essa variável que tem as informações desse autor, né, de nome Marcos, e vou passar para a regra chamada updateBook. E aí lá na regra updateBook, eu vou fazer o seguinte, eu vou comparar se a informação de quem criou esse autor aqui, ela é igual a essa informação da pessoa que está tentando alterar. E aí eu evito que, sei lá, o usuário 1 vá mexer nas informações que o usuário 2 cadastrou, tá? E aí aqui eu continuo o mesmo processo que a gente tinha feito anteriormente, que é o seguinte, se é permitido, então vamos liberar para o cara acessar o formulário e fazer o trabalho dele. Se não for, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar mandando uma mensagenzinha, ó, dizer, ó, não pode. Se a pessoa não pode editar um registro, eu vou dizer o seguinte, ó, esse valor aqui, pessoal, pode ser qualquer coisa, pode ser mensagem, pode ser erro, tá? Eu estou colocando isso aqui porque está relacionado à parte de autorização. Eu estou colocando esse termo aí. Ó, você não pode, vou botar assim, esse registro não é seu. Para ficar evidente que o cara está tentando acessar, né, alterar uma coisa que não é dele. Então tá. Como o Marcos foi um registro que foi criado pelo usuário 2, por exemplo, então essa regra aqui o usuário 2 deve conseguir passar. Vamos ver. Tá tentando aplicar a regra. Eu tenho que usar o gate aqui também, pessoal. Desculpe aí. Use gate. Pronto. Voltar lá para o edit, né? Então tá, vamos voltar aqui e ver se o usuário 2 consegue. Opa. Então tá. O usuário 2 ele não está conseguindo alterar o próprio registro que ele criou. Na verdade, ele está conseguindo alterar nenhum. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Isso é interessante. User ID 2 é igual a 2. Ora. Pessoal, desculpem, ó. Eu coloquei a regra errada, update book, tá? E update book, na verdade, não vai permitir porque o usuário 2 ele não é admin, tá? Então foi um erro semântico, tá? Por isso que eu não estou conseguindo. Se eu alterar aqui para update autor, que na verdade é a regra que a gente está trabalhando agora, já que a gente está trabalhando no controlador de autores, tá? Por isso que ele não estava conseguindo. Vamos ver aqui. A Marcos. Deixa eu salvar. Achei. Em autores, edit, update, auto. Pessoal, coloquei a regra errada também, ó. É up.
que o P com D. Tá difícil. Pronto. Então, o que acontece? Marcos foi um registro criado pelo usuário 2, então ele pode alterar esse registro. Então, essa configuração aqui, ela responde à observação que Paulo fez quando ela diz que, por exemplo, se o usuário 5, que é comum adicionar um autor e sem querer ele errar o nome do autor, ele não deveria poder editar, agora ele pode. Então, por exemplo, se o nome de Marcos aqui está incompleto e foi o usuário 2 que cadastrou, então eu vou dizer que você, Marcos, vamos supor que o nome do cara é Marcos. Ele alterou, ó, Marcos, tá? Agora, antes de continuar, deixa eu sair desse usuário e vou entrar no usuário 1 para ver se mesmo ele sendo super poderoso do sistema aí, se ele pode alterar esse registro aqui, Marcos. Vamos ver. Ó, não pode, tá vendo? Ele não pode. Será que ele pode alterar um desses outros registros? Não pode também. E aí eu vou explicar por que esses dois registros aqui eles são especiais, tá? Eu vou voltar aqui para o home de autores, para view home, né? Para configurar aqui a mensagenzinha de erro, tá? Só para ficar mais claro. Então, como a gente fez com os livros. Então, se existe a mensagem de erro, eu vou mostrar essa mensagem de erro. Então, vamos lá. Esse registro não é seu. Esse registro aqui não é seu, tá? Vamos voltar aqui. Não é seu. Ó, o que é que acontece com esses dois primeiros registros aqui, José e Maria? Como a gente definiu essa ideia de associar o usuário com o registro que ele criou de autores, quando a gente olha lá na tabela de autores, a gente vai ver uma observação curiosa. Tem dois registros no banco de dados que eles não têm autores definidos, porque na época que eles foram criados, digamos assim, ó, eles não têm um ID de usuário, são nulos. Então, como esses dois registros, José e Maria, eles não têm um usuário do sistema associado, eles nunca vão passar nessa regra aqui, tá? Por isso que a gente não pode fazer a alteração deles, tá? E aí, pessoal, eu vou completar. Pode editar, pode remover. Eu vou completar o exemplo dessa parte do vai dar certo. Eu vou completar o exemplo dessa parte de gate com duas informações. Primeiro, a gente pode usar esses testes de regras na construção da interface do Blade aqui. Por exemplo, ó, eu não tenho a definição dessas tags aqui de Blade, ó, for each, erro lá na definição do conteúdo HTML, eu posso verificar, tá? Se determinadas ações podem ser feitas por um usuário, por um usuário 1, usuário 2, usuário qualquer, na criação dessas informações aqui, tá? E aí eu vou mostrar para vocês uma coisa curiosa, que é o seguinte. Deixa eu definir aqui a regra. Eu vou definir uma regra que diz o seguinte, ó. Só pode excluir um registro de autor se foi você mesmo que criou o registro, tá? Não tem nada a ver com o superusuário. Vou passar as duas informações. Vou fechar aqui, né? E aí, a mesma coisa. Se você foi o autor daquele registro, então você pode remover ele, tá? E aí eu poderia, ó, se eu quisesse para essas duas regras aqui, eu poderia aplicar essa mesma ideia de já retornar uma resposta para o usuário, tá? Mas isso aí é só quando você tem interesse de pegar essa informação. E você pode também definir isso aqui, ó, na hora que você vai usar a regra, né? Como a gente viu. Tem as variações aí. Mas deixa eu continuar aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Essa regra de destroy, eu não vou aplicar ela no controlador. Vocês vão ver que vai funcionar da mesma forma. Eu vou aplicar ela da seguinte forma. Não já existe a regra? Aqui na página home eu vou fazer o seguinte, ó. Lá no botãozinho, vou até reduzir bastante aqui, tá? Lá no botão associado ao delete, né, a remover, que é esse form aqui, ó.
Eu estou dentro do home de autores, tá? No Blade lá, no template Blade. Eu vou fazer o seguinte. Se, né? Aí eu vou usar essa diretiva aqui chamada can. Delete autor. Quando eu uso isso aqui, pessoal, deixa eu finalizar ela aqui, né? Abrir e fechar. Ind can. Vou botar aqui, ó. Se você pode, né, se o usuário que está logado no sistema, por exemplo, o usuário 1, ele pode remover um registro como esse de Marcos aqui, que foi o usuário 2 que criou, se ele pode, né, o formulário vai aparecer. Caso contrário, eu vou simplesmente botar um botão aqui, só para completar a informação, e vou dizer que, deixa eu reduzir mais o espaço aqui. Então tá, o que acontece? Eu estou aplicando essa regra associada a destruir um registro no template Blade. Eu não estou aplicando ela no controlador de autores, né? A regra existe, ó, a regra está definida aqui, tá? E aí eu vou usar essa diretiva do Blade para fazer essa observação aí, tá? Deixa eu ver só mais uma informação que eu preciso passar aqui, né? Eu preciso passar também o autor. Então eu vou jogar esse autor aqui. Vamos ver se vai dar certo. Isso aqui eu não fiz, não. Então vamos lá. Deixa eu atualizar aqui. Ver se não dá um erro na página do Blade. Na hora de carregar. Tá. Ó. Conseguem perceber a diferença aqui? Se eu ficar clicando na latinha de lixo aqui, ó, ela não vai funcionar, tá? Ela está como desabilitada aqui. Por quê? Porque o usuário 1, ele não tem propriedade em nenhum desses três registros aqui. E aí eu consegui aplicar a regra, tá? De não deixar ele remover nada disso com base nessas diretivas aqui, ó, no can, tá? E eu usei o else e o end can aqui. Então, se ele pode fazer, vai aparecer um formzinho ativado para ele utilizar. Se ele não pode fazer, vai aparecer um botão desativado. Então, deixa eu fazer o seguinte, eu estou com o usuário 1, né? Vamos ver o que acontece quando a gente entrar com o usuário 2. O usuário 2, né? Que ele tem um registro lá da propriedade dele. Estou errando a matrícula do cara? Tá, pronto. Vamos ver aqui nos autores. Ó, o primeiro registro José e Maria, como eu tinha explicado antes, ele não pode ser removido por ninguém, porque ele não está associado a ninguém no banco de dados. Mas o registro Marcos, ele apareceu aqui, ó, livre para remoção pelo criador dele, que é o usuário 2, tá? Então eu posso ter a aplicação dessa regra também na construção das páginas do Blade, né? E aí eu não preciso ir aplicar ela lá na função destroy, tá? Só que eu vou mostrar um outro exemplo aqui, que é com respeito à edição de usuários. Por exemplo, aqui, ó, né? Se eu tentar editar um registro que não é da propriedade do usuário que está logado no sistema, ó, ele não vai permitir, né? Está mostrando, Marcos ele permite porque foi eu que criei, tá? Mas Maria e José ele não permite porque não foi o usuário 2 que criou. Agora tem que ter cuidado com essa aplicação no seguinte ponto, ó. Imagine que você quer fazer o mesmo para o botão de edição, tá? Aí eu completo o exemplo. Tá aqui, ó. O botão de edição é esse link. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Se você pode, nesse caso aqui, update autor, e aí eu vou passar a variável autor. Pessoal, essa variável autor ela não está sendo tirada da cartola, tá? Essa declaração que eu estou fazendo aqui, ela está dentro desse for each e eu estou criando a variável autor aqui, tá? Então, essa variável ela existe nesse contexto. É importante ressaltar isso porque pode ser que você imaginasse que essa variável pudesse ser usada em qualquer lugar. Ela existe dentro desse contexto. Então, vai ser o seguinte, ó. Se eu posso atualizar um registro, o link vai estar ativado. Se eu não posso atualizar um registro, eu posso fazer o quê? Deixa eu ver se eu consigo desativar o registro aqui. De uma forma.
Então tá, ele está desabilitado aqui, ó, eu não consigo editar. Aí, beleza, vocês poderiam pensar o seguinte: se eu já desativei no Blade, tá? Por exemplo, a parte de editar, eu posso ir lá no controlador para deixar ele menos poluído com essas coisas e fazer o seguinte, ó, aqui é o formulário de edição. Eu posso simplesmente ignorar tudo isso aqui, ó, como tem no Destroy, tá? Na função Destroy, ó, eu não tenho nenhuma aplicação de regra de autorização, porque isso é feito aqui no template, né? E aí eu poderia pensar com o edit a mesma coisa. Se está sendo feito lá no template, ó, o usuário 2 ele não pode editar os registros Maria e José, porque não foi ele que criou, mas ele pode editar Marcos, ok? Tem que ter cuidado com isso pelo seguinte, ó, essa função edit, ela é acessada através de uma rota aqui, ó, autores /3/id, tá? José, eu não sei qual é o ID de José, mas eu chuto que seja 1. Então, se você não tem a validação aqui na rota, e essa é uma rota do tipo get, por exemplo, você pode cair nessa situação aqui, ó. Você pode editar os dados de José, aliás, e de Maria, por exemplo, tá vendo? Ó? Então, se você tem uma rota get que pode ser acessada dessa forma, é melhor que você faça a validação já lá no controlador mesmo, tá? Ou no arquivo web.php. Se no caso a sua função, como essa função destroy aqui, né? Ela é acessada através do post, né? Eu não consigo, por exemplo, fazer algo do tipo, sei lá, 2/destroy, vamos imaginar que seja assim, tá? Eu não consigo fazer isso porque ela só suporta post. Então, se eu tenho isso dessa forma, né? Se eu só consigo acessar alguns recursos com post, como é esse caso do destroy, eu posso fazer a validação somente, a validação não, o teste de autorização aqui somente no arquivo Blade. Já o caso do update, né? Eu faço em dois locais. Faço tanto no Blade, que é para desabilitar realmente o botão, tá? O botão está desabilitado e eu não consigo contornar isso tentando procurar um atalho aqui. Eu não consigo fazer isso. Tá vendo? Agora eu não consigo ir lá na barra de navegação e tentar furar o bloqueio da aplicação. E continua dizendo que o registro não é meu. Ok? Então, é isso, tá, pessoal? Foi bem extenso, né? As explicações sobre como usar o Gate, tá? No próximo encontro, a gente vai falar sobre os policies, que a proposta é a mesma, tá? É exatamente aplicar restrições específicas a determinados usuários, determinados tipos de usuário na aplicação, o que é bastante comum em aplicações que a gente acaba usando, né? Por exemplo, o Facebook não permite que eu altere postagem de outras pessoas, eu só posso visualizar. Então a gente poderia imaginar uma aplicação que faça a mesma coisa, né? Até que Paulo observou aí. Por que eu não posso editar os meus registros, tá? Então, o próximo ponto que a gente vai discutir é essa parte de policy, que está relacionada a gates, tá? Só que é mais amplo, no sentido da aplicação em si, ok?